depressão, ansiedade. nervosismo. Em nossa filha de apenas 2 anos de idade. Nós chegamos aqui no templo, eu e meu esposo, buscando pela nossa filha. E logo depois que nós chegamos, nós enfrentamos a nossa primeira e talvez a grande luta. Minha filha, ela começou a ficar muito irritada, uma irritação que excedia todo o limite. Ela chorava muito, era um choro de profunda tristeza e dor. E ela tinha apenas 2 anos. E isso pra gente era, assim, irreconhecível, porque nós tínhamos outros familiares com crianças da mesma idade que ela, e as crianças eram tidas como normais. E nós mesmos nos questionávamos, né? Por que que ela chora tanto? Por que ela sofre tanto? Ela passava dias sem dormir, ela se alimentava muito mal. E era realmente um choro de dor. E isso nos consumia junto com ela. E nós começamos a procurar ajuda médica. Então, além do pediatra, que ela já passava, nós procuramos neuropediatra, procuramos por orientação do pediatra, psicólogo, terapeuta. E isso durou mais ou menos em torno de 6 meses até que nós tivéssemos o diagnóstico, apenas com 2 anos, de transtorno de ansiedade e depressão profunda. Quando isso aconteceu, o mundo caiu nas nossas cabeças. Nós não entendíamos o porquê que ela passava por isso. Foi um sofrimento familiar muito grande. Nós sofremos juntos com ela. Ela precisou tomar medicação. Ela tomava medicação controlada, ela tomava ansiolítico 3 vezes por dia. E o ansiolítico, ele não fazia efeito. Quando ela tomava medicação, ela ficava como se fosse anestesiada. E logo depois, 30, 40 minutos depois, voltavam as crises. E eram crises muito fortes. Ela chorava muito, ela puxava o cabelo, ela gritava, ela se jogava no chão. E nós pesquisávamos, né? Além de tudo que já tínhamos feito, ajuda médica, nós pesquisávamos o que mais podia acontecer e nós estávamos perdendo, né? Algum detalhe, alguma coisa assim. Foi onde nós lemos muito e falavam da adolescência do bebê, que acontecia nessa idade de 2 anos. Então os bebês ficavam mais irritados, desobedientes, e fomos levando assim, é a adolescência do bebê, não deve ser a depressão, é aquela luta, a rejeição contra o diagnóstico. Até que um dia, onde foi a pior crise que nós enfrentamos com ela estava na casa da minha mãe enquanto nós trabalhávamos, e ela me ligou no meio do dia e falou: olha, vem pra casa, pega ela, porque ela não para de chorar tem mais de 2 horas, ela se machucou e os vizinhos chamaram a polícia. Nesse dia, eu achei que eu ia perder a minha filha. Graças a Deus, os policiais que foram até lá, eles eram da guarda do bairro. E eles já nos conheciam. E eles sempre viam a minha mãe com ela, né? Nesse período de pandemia, brincando no jardim. E eles conversaram o que está acontecendo, né? O que houve. Os vizinhos pediram ajuda, falaram que a criança estava chorando. E eu expliquei toda a situação que nós estávamos enfrentando, o diagnóstico que ela teve. E ele falou: olha, fiquem tranquilos, nós não vamos levar isso adiante porque nós conhecemos vocês. Mas tentem procurar ajuda, e nós já, ali para nossa cabeça, já era toda ajuda esperada, né? E nesse dia, ela tinha se arranhado, ela tinha se machucado. Ela fechou a mãozinha de tanta raiva e ela arranhou todo o pescocinho dela e ela sangrava. Como uma pessoa com depressão profunda na fase adulta se corta, se mutila, ela sem noção tinha feito isso. Foi muito difícil para mim como mãe vivê-la daquele jeito, só com 2 anos. E eu sem entender ainda o porquê que a gente estava passando isso. Foi onde eu liguei pro meu marido. Foi quando minha esposa me ligou e falou pra mim, ela chorou demais e os vizinhos chamaram a polícia
ela se arranhou, né? Ela acabou arranhando o pescoço e na hora da crise, e os policiais vieram aqui, mas graças a Deus eles entenderam, né, tudo o que aconteceu, que foi uma crise, um choro, uma coisa, né, dali sobre o diagnóstico que a gente teve da depressão, e eu não sei o que fazer. Eu falei, olha, prepara ela, arruma ela, e se arruma também, que eu sei onde ir levar, onde eu vou te levar. Eu sei onde a gente vai. E ele, com muita fé e com muita certeza, falou, olha, eu sei aonde eu vou levar vocês. E é onde a nossa vida vai mudar. A gente chegou aqui até o templo e eu estacionei o carro e subi para a reunião. E nisso tinha um pastor bem na escada já aguardando a gente. E ele nos falou naquele dia, olha, vocês vão deixar ela na IBI, ela vai ser cuidada, fiquem tranquilos. A gente tem pastores que vão, que oram, as próprias obreiras que estão lá cuidam, oram. Nós entramos no culto, ouvimos todo o culto. Na hora de buscá-la na IBI, a obreira veio e falou, mãe, você vai usar esse óleo, nós consagramos esse óleo, você vai ungir a cabeça dela, você vai ungir os pezinhos dela e determinar que a sua filha é curada. Quando o pai unge a criança em casa, quando ela recebe essa unção na IBI, ela está recebendo o Espírito de Deus. Então ela está sendo ali blindada, protegida contra o mal. E eu ouvi aquilo como a minha última alternativa. Nesse dia nós fomos para casa, nós oramos junto com ela, antes dela dormir, ungimos a cabecinha, ungimos os pés, as mãos, a barriguinha. Já que era para usar a fé, nós íamos usar no corpinho dela todo. E ela dormiu. Há mais de uma semana ela não dormia mais do que 1 hora. E essa noite ela dormiu a noite inteira. E essa noite, por incrível que pareça, eu e meu marido, nós não dormimos porque nós ficamos conversando e falando, olha, o que ela está passando é espiritual. E a partir de então, nós trazíamos ela. Todas as vezes que nós vínhamos à igreja, ela ficava na IBI. Depois de 3 dias desse dia que nós viemos e começamos esse propósito, eu peguei todas as medicações dela. E aí eu peguei todas as caixas, juntei na sacola. Meu marido fez assim, você tem certeza? Ela falou, tenho certeza. E eu falei pra ela, então, eu tô com você. Nós estamos juntos nessa mesma fé. Vamos lá, vamos jogar fora e vamos buscar de Deus essa cura. Foi onde eu pus em prática a palavra. Quando eu abri a Bíblia e eu li que Jesus levou com ele todas as enfermidades, eu criei ali que a minha filha não era mais doente. Independente do que me falavam, independente do que os médicos me orientavam, porque nós buscamos a ajuda deles, que é tão importante quanto a ajuda espiritual. Mas naquele momento, para mim, o essencial era a ajuda espiritual. Eu falei, agora ela é curada. Amarrei o saco, joguei fora e falei, nunca mais a minha filha vai ter uma crise. Nunca mais vão dizer que ela é depressiva, porque a partir de hoje ela é curada. E através da cura da minha filha, eu consegui transformar também a minha vida. Porque aí eu o conheci e eu entendi. Foi a pedra final do quebra-cabeça. Quando a gente monta todo um quebra-cabeça e falta aquela peça do meio, eu achei essa peça do meio. Eu precisava entregar tudo no altar. Eu precisava entregar as minhas ansiedades, os meus medos, precisava entregar o meu marido, a minha filha, o meu trabalho, a família, e colocar ele no centro de tudo e falar, Deus, a minha vida é tua, eu oferto a minha vida a ti, governa a minha vida. O resto, o que o Senhor acrescentar para mim, é o suficiente, porque eu preciso do Senhor. Foi onde eu entendi que eu precisava dele morando em mim, que eu precisava do Espírito Santo. E graças a Deus, depois desse deserto, dessa luta, dessa guerra que nós enfrentamos, eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu tive a alegria, a paz, que eu nunca tive na vida. Mesmo quando eu estava em momentos tranquilos da minha vida, nada se compara a isso. O entendimento de você achar o rumo da sua vida, a sua origem. Nós fomos criados para vivermos com Deus, a eternidade com Ele. E nós buscamos, ansiamos por isso a nossa vida inteira. Naquele dia eu entendi
que nada valia a pena se não fosse com ele. E numa reunião de domingo, numa entrega do jejum de Daniel, foi onde eu fui batizada, recebi a maior dádiva, o maior presente que eu podia ter recebido. E ali eu fico muito feliz porque eu vi que Deus me amou tanto que Ele curou minha filha, morou dentro de mim. E eu posso hoje falar para outras pessoas que Ele não foi bom só para minha filha, que Ele mora em mim e que eu sei o quanto que Ele é grande e o quanto que Ele pode curar em qualquer pessoa, qualquer enfermidade, um problema pequenininho ou um problema enorme. Ele é o único, verdadeiro e capaz para mudar a história de quem for. Cheguei aqui em meio à dor, reguei o teu altar com lágrimas, Senhor, debaixo de chuva, no frio e no calor. Foi assim que eu cheguei em tua presença. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, venci o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora minha oração. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora minha oração. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, venci o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. E a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora minha oração. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora minha oração. Responde agora minha oração. Responde agora.